Então, reserva de valor ela tem características, né? Uma que todo mundo fala, né? Escassez, mas nem tudo que é escasso, porque você tem que ter realmente uma adoção e uma confiança naquilo, porque geralmente as pessoas até distorcem. Né? Ah, não, qualquer coisa escassa é uma reserva de valor, isso é uma bobagem. Meu cabelo tá cada vez mais É uma das características, né? Outra característica é de você ter um fácil transporte e armazenagem, aquilo não se deteriorar ao longo do tempo e ter mais de uma aplicação além da própria reserva de valor. Por exemplo, terras. Terras é um investimento excelente, tende a preservar e em algumas regiões até valorizar muito, mas por que não atenderia uma das condições de reserva de valor assim nesse conceito clássico? Por exemplo, tem povos que são perseguidos e que você não tem como carregar sua terra nas costas, ou aquilo é confiscado, ou enfim, não é? Então, por isso que teve povos que começaram a diamantes, platina, ouro, né? Então, reserva de valor tem essas características, o Bitcoin, ele atende essas características, tem também a vantagem de não poder ser falsificado e ter aquele problema, né? Que é o tal do sound of money, né? Que você jogava a moeda ali de metal para ver o som quando ela estava maciça, quando era diferente, dava um monte de briga lá, não, se raspou essa moeda, pesava lá as moedas, os próprios governos às vezes faziam isso, por exemplo, no própria história do Império Romano. Então, você tem essas características de reserva de valor. O Bitcoin tem várias facetas, não é? Além de, pode ser considerado também por algumas lojas como a própria commodity, uma commodity, não é? É uma moeda com sistema de pagamento já integrado, isso também é uma grande inovação de você conseguir fazer essas remessas de uma forma eficiente, sem precisar de uma terceira parte e sem precisar de uma autoridade central determinando aquilo que pode ser feito. E por falar de reserva de valor, tem uma outra questão também, que é a questão que geralmente levanta um argumento, que é da volatilidade. Se a gente olhar a volatilidade do Bitcoin nos últimos anos, ela já vem até se encaixotando e vem caindo, ainda é elevada. Isso é bom ou é ruim? O quê? A volatilidade cair. Volatilidade para sistemas antifrágeis, como o do Bitcoin, quando ele está se amadurecendo, é excelente. Ele tem que ser atacado, ele tem que ter volatilidade, porque é isso que ele se aprimora. Mas continuando, a questão, por exemplo, do ouro, né? Se a gente pega o ouro, a volatilidade do ouro ao longo do tempo, você teve vários picos, você teve drawdowns poderosíssimos, por exemplo, na própria crise de 2008, o ouro chegou a cair 30%, porque você teve uma margin call, uma chamada de margem lá na crise de 2008. Teve agora em 2022 uma queda de quase 22%. Então, assim, volatilidade e drawdowns em reservas de valor. O ouro chegou fizeram até uma reportagem falando assim, o ouro perdeu o seu brilho, já não é mais uma reserva de valor, e justamente até marcou, né, o fundo desse atual desse grande ciclo de alta. Então, quando envolve essa questão de reserva de valor, é engraçado, né? Porque você tem essa questão da volatilidade, para alguns, volatilidade é risco, mas ela só conta uma parte da história. Por exemplo, qual que é a volatilidade da caderneta de poupança antes do confisco do Collor, por exemplo? Ou quando a gente olhava, por exemplo, até coisas fraudulentas, não é? Do Madoff, quando a gente olhava a volatilidade do fundo dele, era uma coisa bizarra, é absurda, Sharpe, etc. Então, assim, desponta como uma alternativa, obviamente, em termos de história, você não tem comparação com o milenar ouro, mas atende às características e com alguns aprimoramentos. Tem muita gente que não sabe que em 1933 o ouro chegou a ser confiscado lá nos Estados Unidos e as pessoas proibidas de deter ouro por um ato executivo. E o americano só pôde ter ouro de novo em 1971. Outra coisa que é interessante para a gente entender também, o perigo de quando o Estado não tem mais essa trava e pode emitir dinheiro, você tem uma expansão estatal, você tem uma expansão do autoritarismo. E o mais impressionante, você pegar o gráfico da inflação acumulada dos Estados Unidos, lá desde a independência até os dias de hoje, você vê que você teve... Até 1970, mais ou menos, você tem grandes momentos de inflação, deflação, e depois uma inflação contínua acumulada de destruição. Por quê? Porque você não tem mais nenhuma trava, então os caras imprimem. Por exemplo, o John Locke, o Thiago citou muito bem, justamente não tinha trava nenhuma. Então o cara fez ali. Outro caso do Brasil. O Brasil tem um caso famoso, e que é pouco comentado, vocês podiam fazer até um programa sobre isso, que é o encilhamento. É uma das maiores bolhas de especulações da história do mundo, e é made in Brasil. Com o Rui Barbosa ali do encilhamento. Agora passar a palavra pro Thiago. Tem algum assunto aqui? Acho que a questão que você perguntou para ele da volatilidade. Esse é um ponto bem interessante, assim, porque acho que vai ser um consenso nessa mesa que você deveria analisar um investimento por risco, retorno, liquidez. Certo? Correto. Certo? Acho que... E o que eu acho
bastante interessante é que eu acredito que a maior parte dos investidores, tudo mais constante, deveriam preferir um ativo menos volátil. Certo? Depende da composição do seu portfólio. Tudo mais constante. Não, tudo mais constante. Vai ter um retorno de 50% ao ano. Você prefere com volatilidade ou sem volatilidade? Como eu disse, depende da composição do portfólio. Bom, eu prefiro sem volatilidade. Você, Salomão. Se eu te der 50% ao ano de retorno, você prefere sem volatilidade ou com volatilidade? Depende dos aportes que o Thiago gosta de fazer ali, né, Thiago? Eu vou deixar com vocês a discussão aí, não vou ficar em cima do muro aqui. Mas eu vou imaginar a sua resposta. Todo mundo prefere tudo mais constante, menos volatilidade. Menos volatilidade porque a volatilidade ela é associada ao risco, né? E eu fico intrigado porque eu acredito que a maior parte dos investidores preferem tudo mais constante que tenha menos volatilidade. Eu adoraria ganhar 20% ao ano em dólar sem volatilidade. Infelizmente, essa classe de ativos não existe. Teve um senhorzinho que conseguiu fazer 20% ao ano em dólar, que foi o Warren Buffett, mas tem ano que fez 30%, tem ano que ele até fica negativo. Não existe segurança na hora que você busca um retorno muito acima da média. Então, acho que todo mundo deveria preferir investimentos com menos volatilidade. E o que eu acho curioso, e eu fico intrigado, será que essa redução da volatilidade do Bitcoin, que de fato está acontecendo, ela é vista pela maior parte dos compradores e de investidores como algo positivo? Ou os investidores veem a volatilidade como um atributo, que seria, acho que a primeira classe da humanidade que o investidor médio gosta de volatilidade? Se o Bitcoin de fato se tornar algo muito seguro, algo daquele que nem o CDI, assim, pouco volátil, será que este atributo vai satisfazer a atual base de investidores de Bitcoin? Eu acho que não. Thiago, tem 2 pontos excelentes, não é? O primeiro da questão da volatilidade baixa, né? Historicamente, em investimentos, quando você tem períodos prolongados de volatilidade baixa, quando a gente envolve todas as classes de ativo, pode ter certeza que vai vir algum sacode aí, alguma lambada, porque normalmente quando você tem volatilidade baixa, você está acumulando fragilidade. Isso acontece muito também em sistemas naturais. Por exemplo, eu vou ficar sentado o dia inteiro e não vou me exercitar, eu não vou ter estresse nenhum, eu não vou ter nenhuma interação com o exterior. Se acumula fragilidades. Respondendo a pergunta dele, que também é excelente, e é uma das maravilhas que a gente tem ao analisar, por exemplo, o Bitcoin e o ecossistema das demais criptomoedas, que é a chamada análise on-chain, que a gente consegue ter acesso aos dados dos blockchains, inclusive das carteiras, e ver as movimentações, porque assim, o mundo do blockchain é o mundo da transparência. Você consegue enxergar exatamente, se quiser você vai lá, baixa todo o histórico do Bitcoin, desde a sua origem, para onde foi o quê, para que wallet que foi, tá tudo lá. Não à toa que até o uso ilícito das transações do Bitcoin caiu de 0,42%, que já era baixa, para esse último relatório agora, que é de 0,34%, versus o mundo que chega, às vezes, de 1% a 5% do mundo fiat, que a gente fala, do sistema financeiro tradicional. Mas respondendo a sua pergunta, tem como você acompanhar, por exemplo, e é muito legal ver isso, que você vê, por exemplo, carteiras que têm o perfil de curto prazo, ou realmente os caras que querem fazer market time, entrar na loucura, que é short term, de curto prazo, e versus os de long term. E se você for ver de longo prazo, mesmo volatilidade subindo, caindo, o percentual de que não tem uma movimentação, o cara simplesmente está lá, só fazendo os aportes dele, está lá rodando, que a gente fala, segurando, mantendo a exposição, é impressionante. Assim, é impressionante. A maior parte nem mexe, não está nem aí se caiu, subiu ou se está diminuindo a volatilidade. Então, o bom da análise on-chain é que a gente consegue justamente até acompanhar esse tipo de diferença entre os perfis de investidores. A minha pergunta é mais assim, se de fato a volatilidade cair, isso vai ser um atributo para quem está acompanhando aí no chat? Pessoal, se o Bitcoin tiver no mesmo preço daqui a um ano, o que vocês acham? Vai ser um investimento que satisfaz a sua necessidade? O que você está querendo dizer é que se o Bitcoin não subir, as pessoas vão parar de... Não, se a volatilidade do Bitcoin for para zero, que deveria ser assim, o sonho de todo ativo, você ter um ativo de alto retorno com baixa volatilidade. Se for para zero a volatilidade foi bem... Isso vai deixar a galera do Bitcoin feliz ou triste? Porque o que eu tô achando é o seguinte, a boa parte das pessoas entram pela vol.
Não, ok, mas é que um ativo com vol zero já Eu tô não, exagerando, já não vai mas ter que retorno. seja 5, 10% de vol. Sim, seria Se a vol- uma vol bem mais baixa. Se a vol da atual. convergir, sei lá, para vol de ouro, isso vai ser um atributo, vai ser legal para o pessoal que está comprando Bitcoin? O que você diria, Richard? Olha, primeiro que a gente tem que entender, mais uma vez, o uso do Bitcoin. Aonde que dispara o número de transações? Por exemplo, países que enfrentaram processos inflacionários brutais, como, por exemplo, na Turquia, na Mas Argentina, países... A gente não precisa ir para esse assunto. Tá, O tá assunto bom, é, então- para este público específico, vou fazer uma frase bem simples para a gente Tá. responder. Para este público específico Tá, que então compra vamos- o Bitcoin por conta Tá, da vamos- volatilidade. tá. Se a volatilidade do Bitcoin Se eu tô convergir te para falando que volatilidade tem pro como ouro, ver as carteiras com esse perfil, só que você já está projetando, você está fazendo uma previsão. Você está falando assim, se a volatilidade for tanto, aí você pode usar, por exemplo, como experimento o ouro. O ouro tem os seus grandes ciclos de alta, seus ciclos de baixa. Nem sempre é bom você ter, por exemplo, outra coisa que fala, não, você tem que ficar exposto ao ouro, um buy and hold eterno, sabe? Não, tem momentos que você... É muito melhor você ter esse tipo de exposição. Quando que são esses momentos? Quando você tem, por exemplo, um late stage na economia global, que a economia global perdendo, sabe, o fôlego, desacelerando, momentos de incerteza, de conflitos geopolíticos, por exemplo. A gente está hoje numa onda de desglobalização, que você tem uma série de conflitos pipocando. E se a gente for ver, né, o ouro... Quem que comprou pra caramba ouro, por exemplo, nesses últimos tempos? Os próprios bancos centrais. Tudo bem que do mundo oriental e o ocidente tá meio que marcando toca nesse sentido, mas você vê, o ouro, mesmo com uma volatilidade, como eu disse, mas isso não dura, né? Porque primeiro que a gente tem que definir a volatilidade em termos matemáticos para as pessoas entenderem, que às vezes fala vol, né? Tem várias formas de você calcular a volatilidade, não é? Histórica, né? Implícita, utilizando opções, realizada, etc. Essa mais simples que a volatilidade histórica, na verdade, a gente está querendo ver o quê? A gente está querendo ver se, ao longo do tempo, a média que você tem ali daquele preço, se você está tendo flutuações ao longo dessa média, que são muito discrepantes, não é? Que aí seria uma coisa muito volátil, por exemplo. Você tem lá uma médiazinha histórica e, de repente, você tem uma oscilação absurda para cima ou para baixo. Né? Os desvios em relação a essa média. Ou se você tem uma média histórica e você praticamente não tem desvios em relação a ela, que seria o que o Thiago falou. Obviamente não uma vol zero, mas uma vol menor aí de 5, 10. Por exemplo, títulos do Tesouro Americano, não é? Recentemente tiveram o Bitcoin chegou por alguns tempos até uma volatilidade menor que títulos da parte intermediária e longa da curva de juros americana, por exemplo. Então, assim, e volatilidade não é algo que você fica com uma certa estabilidade. Como eu disse, se tiver uma coisa muito, muito estável, tem que começar a se preocupar. Por exemplo, a volatilidade da Bolsa Americana ficou muito encaixotada há muito tempo e a gente já teve um sacode aí, que foi a questão aí até das montagens do carry trade, né? Envolvendo o ien. Então, já deu um primeiro aperitivo, né? Por exemplo, 87, que teve uma disparada brutal da volatilidade. Então, assim, você pode acompanhar as carteiras, né? Por exemplo, o próprio Satoshi Nakamoto, né? Que ninguém sabe o que é, um mistério mesmo, e que a tendência é até permanecer, tem a wallet dele, não é? Que é de quando ele minerou, né? Ele poderia até ter minerado mais bitcoins, mas ele não minerou. Ele também poderia ter levado o nível de dificuldade da rede e preferiu não fazer isso, também para a rede ter uma adoção mais fácil nos seus primórdios, e dá para você acompanhar lá. Por exemplo, a galera acompanha as carteiras lá do governo americano, não é? Quando vai mandar lá para Coinbase, que vai fazer agora a custódia. Enfim, é o mundo da transparência. Então, assim, se for o que a pessoa que está exposto, né, ao Bitcoin, que é a grande parte, isso eu respondo, falando dessas carteiras que a gente vê, que são esses hodlers, que é o termo que é utilizado, né? Quem está segurando a exposição, mantendo por tantos anos, independente do que está acontecendo, eles simplesmente querem tirar a política do dinheiro, querem tirar o Estado do dinheiro, querem não estar exposto a uma moeda que pode ser inflacionada, que pode, não é, provocar a perda do poder de compra delas ao longo do tempo. Esse é o princípio. Mas a questão da volatilidade, eu repito, não é porque tem uma volatilidade baixa que a coisa é segura, porque volatilidade não é risco, ela é importante, mas conta uma parte. Por exemplo, grandes fundos de mercado, isso no mercado acionário, eles são formados justamente quando você tem uma explosão de volatilidade. Tem até um ditado antigo que os antigos falavam que assim, volatility kills the trend. A volatilidade mata a tendência. Quer dizer o quê? Você tem uma tendência de alta, mas se tem um spike na volatilidade, mata aquela tendência. Mesmo vale para queda também. Você tem uma capitulação, uma queda brutal,
dispara a volatilidade para patamares bem historicamente muito elevados, opa, tá com um sinal aí que tá um fundo de informação, tá se aproximando.